Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um canal aqui, a mais um vídeo aqui no canal Símbolos de Futebol. Que a derrota hoje foi tão desnorteante que tô sem palavras. Mas antes de iniciar, deixem um like, por favor, e se inscrevam no canal para dar aquela fortalecida. A sua ajuda importa muito, tá bom? Eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração para o canal crescer e assim irmos nos desenvolvendo. Bom, 12ª rodada, São Paulo recebe o Vasco no Morumbis e perde por 3-1. Olha, eu acho que esse vídeo nem vai ser muito longo, vai ser mais um desabafo. O São Paulo, obviamente, jogou mal pra caramba, time mal treinado. Eu acho que essa foi a gota d'água pro Zubeldia. E eu acho que sim, já passou da hora, na verdade, mas agora é mais oportuno do que nunca de demitir o Zubeldia para contratar um outro técnico que possa nos livrar do rebaixamento. Esqueçam Copa do Brasil, esqueçam Libertadores. É para nos livrar do rebaixamento, tá? É aquele técnico que vem para dar aquele gás que vai ser importante para o time se manter na Série A, como aconteceu em 2013, quando voltou o Muricy, como aconteceu em 2017, quando veio o Dorival Júnior. 2021, sinceramente, me desculpem, mas eu não lembro, acho que era o Rogério Ceni. Mas enfim, em 2021 também ocorreu algo semelhante. E esse ano, de novo. Olha, eu tô vendo um padrão no São Paulo que de 4 em 4 anos, em número ímpar, em ano ímpar, mas de 4 em 4 anos, o São Paulo luta seriamente para não cair. Os outros anos também, mas é de 4 em 4 anos que o São Paulo assim corre o mais risco. Teve 2013. 4 anos depois, 2017. 4 anos depois, 2021. 4 anos depois, agora, 2025. Parece que vai ser mais uma temporada em que o São Paulo vai brigar muito para não cair. E essa partida era essencial para o São Paulo ganhar. Para o São Paulo, pelo menos, respirar. Mas perdeu para o Vasco. Uma partida que, com todo respeito ao Vasco, que jogou bem, a gente não pode tirar o mérito do Vasco, mas assim, né? Jogou bem porque o São Paulo fez corpo mole. E os jogadores estão fazendo um corpo mole, e isso é nítido. Talvez estejam descontentes com o trabalho do Zubeldia, muito provavelmente, e talvez mais coisas estejam atrasadas em relação ao pagamento. Mas que estão fazendo um corpo mole, estão. E assim, galera, o ciclo se repete. Vamos supor que o Zubeldia seja expulso, chegue um novo técnico, mais qualificado e nos livre do rebaixamento. É o ciclo, tá? Se repetindo. Aí em 2029 vai acontecer a mesma coisa. Depois de 2033. Quem sabe, né, aconteça algo, algum ponto fora da curva durante esse tempo, igual foi em 2023, que a gente conquistou a Copa do Brasil. Quem sabe não vem uma outra Copa do Brasil nesse meio tempo, até 2033. Um outro Brasileirão. Falar uma outra Libertadores talvez seja sonhar demais. Porém, vai que, né? Mas o São Paulo vai ficar nessa. Vai ficar nesse ciclo vicioso. Percebam, né? Foi de 4 em 4 anos. Interessante isso, né? Não sei se é só coincidência ou se, sei lá, né? Que é estranho, é. Eu sei que teve outros anos, como 2023 mesmo, em que o São Paulo também correu um certo risco de rebaixamento, mas 2013, 17 e 21 foram assim os anos mais assim cabulosos. 21 nem tanto, mas 17 e 13, pelo amor de Deus. E 2025 tá arrumando para isso. Porque tem vermes corroendo o São Paulo desde dentro. Sabe aqueles vermes bem assim nojentos e prejudiciais para a saúde que vão devorando os seus órgãos, que vai te devorando desde dentro?
É isso que está acontecendo com São Paulo. Existem vermes nojentos, asquerosos, malditos, que estão corroendo o São Paulo desde dentro. E não é só o Zubeldia. O Zubeldia, como eu falo, é uma medida paliativa. Eu acho que ele tem que sair e tem que vir um novo técnico para dar aquele gás e assim a gente se livrar do rebaixamento. Ponto. Não vai passar disso. Não vai vir um novo técnico e fazer o São Paulo assim, nossa, voltar a ser aquele São Paulo dos anos 2000, dos anos 90. Não, não vai. Não vai. Porque isso é estrutural. Não basta só o técnico. Não basta só jogadores bons. Precisa ter uma gestão de excelência. Precisa ter conselheiros de excelência e que querem o bem do clube. Coisa que não temos hoje, visto que palmeirenses e corintianos se tornaram conselheiros vitalícios do clube alguns meses atrás. Então existem vermes corroendo o São Paulo desde dentro. E assim, o São Paulo é o clube da fé, porque, com todo respeito aos outros clubes, mas o que está acontecendo com o São Paulo? Se acontecesse com outros clubes, assim, nenhum clube ia aguentar o que São Paulo aguentou. Nenhum clube ia aguentar assim, mais de 10 anos se mantendo na Série A do Campeonato Brasileiro com os vermes que estão dentro dele. Com os vermes que estão administrando o clube. Pode ver, é o próprio caso do Vasco, que com todo respeito, mas a gente sabe, está no limbo já faz anos. O Vasco também tá, né, mais tempo do que o São Paulo, inclusive, nesse limbo. Cruzeiro caiu para a Série B e ficou na Série B durante 3 anos. Palmeiras, antes da era Leila, antes da era Crefisa. A gestão desses times nessas épocas ruins da história deles é gestão igual a essas que o São Paulo tem já faz anos. E é incrível como que o São Paulo ainda se mantém na Série A. É o clube da fé. É o clube da fé. É a única coisa que ainda nos mantém em pé. A única coisa que mantém o São Paulo na elite do Campeonato Brasileiro é a fé. De fato. Mas, mas a fé sem obras é morta. A fé sem obras é cega. Se o São Paulo não agir, não começar a mudar, a se mexer, vai chegar uma hora que só a fé não adiantará. Então, é, a gente precisa aí tomar. Aqui eu não estou fazendo apologia à violência, mas precisamos tomar aí alguns vernífugos. Né? O São Paulo precisa, o torcedor do São Paulo precisa aplicar, né? Eu sei que acho que não existe isso de aplicar vernífugo, né? Se toma comprimido ou não sei se tem líquido também, mas vocês estão entendendo a analogia, né? O São Paulino precisa aplicar vernífugos no clube para que esses vermes desapareçam. E como é que a gente faz isso? Bom, coisa que eu estou fazendo aqui, gravando um vídeo, um São Paulino comum, eu sou apenas mais um São Paulino falando a realidade do clube. O que vocês podem fazer que estão me escutando? Vocês podem também fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, abrindo um canal no YouTube e fazendo e comentando para que mais pessoas se empenhem nisso. Porque se tem uma coisa que a torcida do São Paulo sempre deu show, é essa questão do YouTube, da conscientização do torcedor. Eu vejo a torcida do São Paulo, por mais que isso ainda esteja no começo, mas a torcida do São Paulo, ela é, em certa medida, uma torcida mais conscientizada, sabe o que está acontecendo dentro do clube. Isso porque posso estar enganado, pode ser uma falsa impressão minha, mas eu acredito, pelo menos pela experiência na internet que eu tenho, por conta de um grande número de São Paulinos que criam canais no YouTube para comentar a realidade do São Paulo de forma séria. Tem vários aí, vocês podem procurar.
tem o São Paulo Digital, tem o Fala Bandana, tem o canal do Barolo, Arquibancada Tricolor. Isso porque eu tô citando só os que eu lembro. Tem pelo menos aí uns 10, no mínimo. E vocês, além de, se quiserem, criar um canal próprio para também engajar nessa luta, vocês podem simplesmente compartilhar e curtir o vídeo, tá? O meu vídeo e o vídeo dos outros canais, para que esses canais cresçam e a torcida do São Paulo entenda o que está acontecendo. Porque é só com uma pressão externa. Então, aplicar o vernífugo na prática, na realidade, seria o quê? Uma pressão externa da torcida de São Paulina sob a gestão do clube. E quando eu falo gestão, eu falo de todos os vermes, não só o Júlio Casares ou o Carlos Belmonte, mas também aqueles conselheiros que estão corroendo o São Paulo desde dentro, que estão como parasitas se aproveitando do organismo vivo do São Paulo, sugando o dinheiro do clube. Bom, retomando o jogo de hoje, para mim houve uma clara assim atuação ridícula de forma proposital. Tem a parte do mau treinamento do técnico, sim, mas também tem a má vontade dos jogadores. Aí fica a pergunta, não sei se é porque estão descontentes com o trabalho do Zubeldia, muito provavelmente, ou se estão com mais pagamentos atrasados, além daqueles que já foram pagos, que estavam atrasados, mas que, segundo o São Paulo, foram pagos, foi quitado, porém pode haver outros. Ou as duas coisas, né? Estão insatisfeitos com os atrasos e com o trabalho do técnico. E aí entra aquilo que eu falei. Demitir o técnico, contratar um outro técnico para o quê? Nos livrar do rebaixamento. E o ciclo se repete. O São Paulino vai ficando nesse ciclo vicioso, nesse looping, e não sabe o que está de fato acontecendo no clube. Aí de vez em quando pode, né, vir algum título mais grande, que ilude a torcida. E eu mesmo fiquei iludido em 2023. Quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, eu achei que o São Paulo tinha entrado nos trilhos. Doce ilusão. Doce ilusão. Assim, uma ilusão que durou muito pouco, né? Antes mesmo de começar 2024, como eu já estava vendo que a transparência que a gestão Casares estava prometendo não acontecia, a minha ilusão já tinha se dissipado antes mesmo de começar a temporada 2024. Ano passado. Mas eu lembro que semanas após a Copa do Brasil, o São Paulo ter vencido o Flamengo na Copa do Brasil, eu lembro de ter me iludido e achado que o São Paulo tinha finalmente entrado nos trilhos, que agora tinha uma gestão minimamente decente. Ledo engano. O Casares, ele é um leco com sorte. É um Aidar com sorte. É isso que ele é, tá? É um leco com sorte. Só. Então é isso, pessoal. Não tem muito o que falar. É mais um desabafo. Falei mais sobre a situação do São Paulo do que do jogo em si, porque o jogo ele é um reflexo do que o São Paulo se tornou. Um clube onde parasitas e vermes se aproveitam, e o clube fica nesse ciclo vicioso em que a torcida não consegue sair. Vai vir um novo técnico, o São Paulo começa a fazer jogos melhores, se livra do rebaixamento e pronto. A torcida vai esquecer de todos os problemas extra-campo, dos vermes que estão dentro do clube e vão achar que agora o São Paulo vai em frente. Mas depois o ciclo recomeça. Então, para usar outra analogia, é como aquela bactéria maldita que não sai do seu corpo e você toma antibiótico, só que você não sabe administrar o antibiótico, você não segue a receita, as orientações médicas. O médico fala para você tomar antibiótico durante 10 dias. Aí você vai lá no sétimo dia, você já está super bem e você fala: Bom, eu acho que todas as bactérias morreram, não preciso tomar mais 3 dias. Acho que tá bom. Só que na verdade ainda tinha uma bactéria ali dentro, uma ou outra. Essa bactéria se torna mais resistente ao antibiótico.
e ela se prolifera. E daí você tem que mudar o antibiótico para um mais forte, e assim sucessivamente. É isso que acontece com São Paulo, de forma metaforicamente falando, óbvio. São Paulo toma uns antibióticos aí, uns vernífugos, parece que a situação melhora, mas é só uma impressão. Na verdade, a doença, a causa da doença, do câncer, está ali ainda. Em pouco tempo, a curto prazo, ele começa a se manifestar novamente. Então é isso, pessoal. Essa é a realidade do São Paulo de hoje. Vermes comandam um clube. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Clique no like, se inscreva no canal. Valeu, falou.